Muito bom dia, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e já deixa eu falar algumas coisas que eu estive pensando esses dias, né? Eu não sou guru de mercado, eu não sou influencer, eu sou apenas um trader, sou psicólogo de formação e venho me especializando tanto no comportamento dos investidores quanto no comportamento dos ativos do mini índice, do mini dólar nos últimos 6 anos, tá? E você vai ver agora esse vídeo gravado aí no YouTube, que é o pregão do mini índice do mini dólar do dia 24 de fevereiro de 2023, e vai verificar aí as minhas análises, a forma como eu opero, o setup que eu utilizo, e se isso for interessante aí para você, para o seu aprendizado, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal para dar aquela força, para que esse conteúdo possa chegar a pessoas que estejam buscando aprender a operar no mercado financeiro, se for iniciante, e para aquelas pessoas que já estão há algum tempo aí, para que possam absorver uma ou outra dica ou uma estratégia para que eles possam operar melhor e serem mais lucrativos, tá bom? Então, vamos lá. Seja bem-vindo, Carlos Ricardo. Tudo bom? Bom dia, Marcelão. Tudo certo com você? Maravilha. Como é que foi o fim de semana? Tudo bem. Corre do normal, mas tudo em paz, graças a Deus. Coisa E o boa. seu? Aqui foi um descanso. Ontem de manhã eu acabei maratonando uma série aí que eu comecei a assistir há um tempo atrás e abri uma temporada ontem e eu acabei com a temporada ontem mesmo. Maravilha. Aí depois eu comecei a concluir, na verdade, um curso que eu estou preparando aí para o pessoal e, e depois eu comecei a estudar aqui, né? As preparações para hoje. Então foi tudo certo. Vamos para mais uma semana. A última do mês, uma semana que provoca aí, tem a oferecer algumas fortes emoções aí a partir do meio da semana, né? Quarta-feira vai ser um dia um pouquinho mais agitado aí. E na quinta, então, vai ser, eu acho que o pico da semana aí, porque a gente está na temporada dos balanços, né, das empresas e tem uma série de outras situações geopolíticas aí que podem acontecer a qualquer momento e interferir aí no, na movimentação dos preços, né? Temos o Carlos Ricardo e também o Carlos Silveira. Seja bem-vindo, Carlos. Muito bem, para vocês que estão assistindo esse vídeo gravado, existe três situações em que a abertura do mercado pode acontecer. Aquela que nós chamamos de situação um, que é quando o preço sofre um grande impulso comprador e o preço tende a subir igual um foguete em direção à Lua. Tem a situação 2, que é a movimentação contrária, né, onde o preço do impulso vendedor ele desce até não poder mais. E a situação mais comum é que o preço ele trabalhe dentro de um limite de volatilidade, que é o que nós chamamos de situação 3, tá? E nós temos um indicador aqui que nos revela qual é esse limite de volatilidade do preço. E esse indicador ele é feito aqui com essas linhas azuis tracejadas que vocês estão vendo nessa região aqui e nessa região aqui. E elas vão se movimentando de acordo com a movimentação do preço durante os primeiros 15 minutos do pregão. E essa zona aqui
no horário de abertura do mercado futuro, que é um horário que geralmente tende a ter um volume de negociação menor do que o do mercado à vista, que abre às 10 horas. É uma área em que nós evitamos fazer operações, porque a gente tem aí uma presença de um volume de capital de pessoa física menor do que o volume de capital de pessoa jurídica nesse momento. Então, os robôs institucionais, eles conseguem fazer a leitura dos prováveis pontos de liquidez do mercado e o mercado ele acaba fazendo alguns movimentos que induzem você a fazer uma compra, uma venda, em razão do interesse institucional na movimentação contrária em busca da liquidez. Então, aqui nessa região, entre essas linhas azuis aqui, é uma região onde a gente evita fazer as operações em razão dessa, entre aspas, manipulação que a gente acaba encontrando no mercado, tá? Na verdade, eu não acredito que aqui ainda esteja acontecendo manipulações, mas vamos dizer assim que é interesse de liquidez institucional em prol dos CPFs, né? Então, nesse momento, na abertura do mercado, quem está operando, quem está clicando a cada possibilidade do mercado poder apresentar algum tipo de movimentação de força são apenas os CPFs. Então, nessa movimentação lateral, né, a gente tem pessoas que compraram acreditando que o preço ia continuar subindo, tiveram pessoas que venderam acreditando que o preço iria retornar para fazer o fechamento do gap. E aqui as pessoas também pensaram em comprar, vender. Então, o que acontece é que a gente tem, tanto na região superior quanto na região inferior, um volume crescente de stops que os CPFs acabaram colocando. Então, o mercado, os robôs institucionais, eles vão fazer a leitura lá na aba Times and Trades de onde tem a maior probabilidade de ter liquidez. E aí o mercado já está dizendo que a maior probabilidade é essa região de cima, porque o mercado abriu comprador, fez um retorno à média, aqui na confirmação ele acaba estimulando a compra. Tivemos dois fundos aqui vendedores que não tiveram continuidade, então há uma probabilidade maior das pessoas investirem na compra. Tivemos outro retorno a essa média aqui com sinal comprador, seguido de confirmação, fazendo com que as pessoas comprem mais. Então, toda essa intenção compradora, associada com algumas questões da macroeconomia, estão fazendo com que o preço ele inicie aí numa situação de lateralização, mas buscando, né, aqui uma liquidez daquelas pessoas que venderam nesses topos aqui, acreditando que o preço iria vir fechar o gap imediatamente nessa região aqui, tá? Essa linha pontilhada que vocês estão vendo é uma marcação de fundos anteriores, né, que serviu aí como um suporte e agora estão servindo aí também aqui como um suporte onde o preço ele buscou romper. E essa linha branca mais forte aqui no 129.750, aqui no gráfico diário representa a máxima desse candle aqui que foi formado na sexta-feira, que foi um martelo, tá? Quando nós olhamos para o gráfico diário com um pouco mais de atenção, a gente entende que o preço veio trabalhando aqui numa situação de topos e fundos mais altos, né? E aqui nesta última pernada aqui,
o preço ele tenta se aproximar aqui dos 50%, né, da amplitude dessa perna. Vamos ver quanto é que deu essa amplitude. 7.500 pontos. E daqui para cá, nós tivemos 3.689. Podemos entender que o preço ele atingiu os 50%, né, da retração, né, que é uma correção esperada, e formando um martelo aqui, a gente pode entender que poderemos presenciar hoje um reteste aí em torno dos 131 mil. Tá um reteste aqui nessa região aqui da VWAP, que é o que está acontecendo agora. E região de VWAP nunca é uma boa operar, tá? E aí a gente pode ter uma probabilidade maior do preço vir romper esse topo da sexta-feira anterior e vir buscar os 131 mil aqui, onde ele deve sofrer algum tipo aí de dificuldade para conseguir romper, e depois o próximo rompimento vai estar aqui na máxima dos 131.940, tá? Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Vou colocar aqui a marcação dos 131.940 com uma linha tracejada, que está aqui, caso ele venha visitar essa região, a gente tem aqui uma, uma quantidade muito grande aí de pontos para conseguir chegar lá, até lá. Aí o mercado hoje teria que ter um volume muito grande para chegar até lá. Então a gente pode ver se aguarda esse tipo de movimentação para não para hoje, mas para os próximos dias aí durante a semana, caso o mercado realmente continue vindo a trabalhar nessa situação de alta dos preços, tá bom? Então, olha só, houve o rompimento dos topos anteriores, houve uma situação aqui que era que não teve continuidade, então isso aqui representou aquela movimentação da automação para busca de stops acima aqui desses topos. E agora o mercado vem descer e vai tentar vir buscar aqui a outra região de liquidez da automação aqui. E o mercado ele provavelmente deve ficar fazendo esse tipo de comportamento até a abertura do mercado à vista. Então, a primeira hora do dia se torna aí uma hora bem lateral. E para quem gosta de fazer esse tipo de operação, então a gente vai ter aí uma probabilidade maior de fazer vendas nas regiões de topo e também compras nas regiões de fundo. Eu apenas acredito que é importante você esperar essa região de topo se formar e gerar, né, um ou dois blocos vendedores aí para que a gente possa pensar nisso com um pouco mais de assertividade, tá bom? Eu estou operando através de uma conta da Trade Arena chamada conta Safe, que é uma conta de baixo custo, tá? Eu paguei apenas R$ 25 por essa conta e ganhei uma margem de R$ 1.500. Quando eu faço R$ 1.500 na, nessa conta, eu tenho meu capital rentabilizado em 100%.
E quando eu faço 200% dessa conta, eu tenho meu capital rentabilizado aí em 200%. Então, eu tenho um ganho proporcional, apesar de ser um ambiente de simulação, mas que faz o pagamento em dinheiro, tá? Então, para mostrar aqui para vocês, tá? Aqui a margem de R$ 1.500, tá bom? Eu fiz o, um saldo líquido atual de 3.401,50, que tirando todas as taxas e emolumentos, representam 1.901,50, tá? Que é o valor de 126,77% do capital. A partir do momento que eu ultrapasso os 1.500, eu posso encerrar a conta safe, e aí eu tenho esse valor de 56,69 disponível para saque em dinheiro via Pix, tá bom? Então é um ambiente onde você pode fazer uma geração de renda com valores de aportes mínimos de R$ 25 até valores máximos de R$ 300, tá? Essa conta ela iniciou no dia 3 de fevereiro e vai expirar no dia 6 de março. E essa semana nós temos aqui a última semana do mês de fevereiro. Depois a gente vai ter no Carnaval, que vai emendar todos esses dias. A bolsa só volta a abrir no dia 5, quarta-feira, a partir da 1 hora da tarde. E logo no dia seguinte vai ser o último dia dessa conta. Então eu pretendo encerrar essa conta aqui no dia 27, tá? Nem a sexta-feira eu vou querer saber, porque o povo já está em ritmo de carnaval. Então eu pretendo encerrar essa conta aqui no dia 27. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no dólar para ver o que é que está se sucedendo por ali. O dólar abre inverso, né, ao índice, com um gap pequeno aqui de baixa, e ele já veio aqui testar uma região anterior, que é uma região complicada, né? A gente está numa área de lateralização bastante forte. Se a gente olhar aqui os dias anteriores, tá? E também é uma região de mínimas, principalmente se a gente considerar todo o histórico anterior que a gente veio buscando, né? Então, foi traçado aí um Fibonacci nessa mínima aqui, em relação à última máxima, tá? E a gente vai precisar acompanhar aí se esse dólar ele vai estacionar nessa região ou se ele vai acabar rompendo essa mínima aqui para vir buscar aqui outros pontos, né, mais interessantes. Por enquanto, o mercado não nos mostra uma liquidez não, uma movimentação segura, tá, para que a gente possa operar o dólar. A gente tem aqui o limite de volatilidade média do preço também acontecendo.
Esse aqui eu acho. Tá. Ah, por que ele não entrou? Marciano. Tem algo esquisito no ar. Vamos voltar aqui para o índice. Agora, então, para você que ainda não conhece esse indicador, que é o que já sofreu várias alterações de nome, primeiro era corredor polonês, depois virou corredor italiano e hoje ele está com o nome de corredor marciano, tá? Esse indicador ele vai ter entre as linhas azuis uma zona que é aquela zona quando o mercado está com um volume muito baixo, é uma zona que a gente sofre mais os efeitos dos robôs institucionais. Então, toda vez que você jura que o preço vai subir, o preço acaba descendo e vice-versa. E isso acontece geralmente aqui em situações em que o volume financeiro está baixo, o mercado está em situação 3 que é situação lateral, tá? Então, os movimentos eles são pouco confiáveis dentro dessa região. E a gente tem uma outra região aqui que fica entre essa linha lilás e essa linha azul, que é uma região onde a probabilidade do preço sofrer uma correção é uma probabilidade muito grande. E da mesma forma que ele existe aqui em cima, ele também vai existir na região lá de baixo. E aqui embaixo a gente vai ter, após o rompimento dessa mínima, uma região vendedora. E aqui em cima, uma região compradora.
Então, uma vez que a gente tem determinado aqui as regiões do gráfico, a gente sabe exatamente o que que nós devemos fazer em cada uma dessas regiões. Então, a gente entende que nessa região amarela aqui nós não devemos operar, que nas regiões azuis, a depender de como o preço chegar nessas regiões, nós vamos pensar em fazer movimentos contrários ao preço. Então, nós temos essa primeira região, que é o limite de volatilidade, aonde a gente pode contar com uma correção aqui, mas de preferência nessa resistência principal, aonde nós devemos contar com essa correção aqui. E aqui embaixo, da mesma forma. Então, aí no meio não dá para fazer nada, Marcelo. Assim, que dá, dá. Mas você precisa estar muito consciente que você vai fazer uma operação com um risco de stop muito maior do que nas outras regiões. E todas as regiões são arriscadas? Sim, mas nessa região central do preço, o risco é muito grande, tá? Então, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada, é bater papo, observar as movimentações do mercado e tal. A não ser que você seja já um trader mais experiente e que você consiga ter um aporte maior para colocar em risco e fazer aí uma operação caso a regra do seu setup permita que você assim o faça, tá? Caso contrário, é melhor não brincar entre aspas, né? É melhor não se meter aí nessa região. Marcelo, pode ser que você faça alguma operação aí por conta e risco, sim, tá? Mas caso eu venha fazer, já quero deixar avisado a vocês que vocês não façam junto comigo, tá? A operação. A recomendação é não operem aí. Caso eu venha fazer alguma operação aí, eu vou fazer por quê? Em primeiro lugar, porque estou operando pela Trade Arena e eu tenho uma margem lá com uma gordura de R$ 300 para queimar. E ainda assim ficar com a possibilidade com a possibilidade não, com o ganho garantido do investimento de R$ 25 lá que eu fiz, que eu vou ganhar 100% desse valor, tá? Então, em primeiro lugar, é que eu tenho essa gordura para queimar. Em segundo lugar, é porque eu venho fazendo alguns testes no meu setup e talvez aí apareça alguma oportunidade de conseguir de testar esse setup. Então, por se tratar ainda de uma questão de teste, eu não recomendo, né, que vocês façam a operação junto comigo dentro dessa região. Grande Lucas, e aí, tudo jóia? Ô, Marcelão, bom dia. Bom, boa semana para nós aí, cara. Bom dia, bom dia.
Quem tiver filhos aí com idade de gamer ou que curta muito a ideia do gamer, recomendo aí que vocês assistam um filme chamado A Forja. A Forja. Eu vou Filme, falar desse filme aí. filme que está na Netflix e que conta a história de um garoto aí que é fera aí nesse mundo gamer, né? Mas que algumas questões relacionadas a princípios e valores não foram muito estimuladas nele, vamos dizer assim. E aí ele acaba encontrando uma pessoa que acaba trazendo tudo isso para ele, sem tirar ele do universo gamer, né? Então é um casamento interessante, né? Como que a pessoa, como que é o processo de adaptação desse mundo tecnológico junto com os nossos princípios e valores humanos, né? Sociais. Então é bacana quem tiver filhos aí nessa idade, recomendo aí que assista. Cara, sexta-feira passada teve o torneio da quinta e sexta passada, na verdade, né? Torneio da Nelógica. Eles deram uma margem de R$ 10.000, né, para operar com 50 mini contratos no índice e 30 mini contratos no dólar. E no primeiro dia, cara, eu consegui fazer quase R$ 5.000. E no segundo dia eu tomei uma bomba, mas foi um chocolate daqueles bonitos, mas quando eu fui puxar o relatório de performance, eu ainda fechei quase R$ 3.000 positivo. Opa, Aí eu fiquei feliz, né? Porque eu imaginei que eu ia abrir o relatório de performance e que eu ia ter fechado com resultado negativo, né? E a sexta-feira foi uma sexta-feira que, rapaz, eu não sei o que que eu operei, não. Foi um dia que, graças a Deus, eu falei para o Johnny assumir, porque eu ia participar desse campeonato. E eu não sei o que eu estava fazendo naquela sexta-feira, não, cara. Depois eu comecei a olhar, estudar o que eu tinha feito. Eu falei, rapaz, eu não entendi o que que você fez aí. E tem dias que a gente está assim, né? A atenção está mais dispersa, tem dias que a gente está com uma expectativa maior. E, e uma das diferenças também é que na quinta-feira, que foi o primeiro dia, eu tinha feito uma estratégia de começar a operar o índice com 21 mini contratos e ir piramidando ele, né? Com 9 e com 5 contratos. Inclusive fazendo alguns médios para trás com cinco mini contratos, mas em regiões específicas para poder fazer o médio, né? E na sexta-feira eu comecei a ver o resultado das outras pessoas no ranking e aí eu resolvi mudar a estratégia. Eu falei, rapaz, se eu quiser ranquear, né, entre pelo menos lá os 10 primeiros, eu vou ter que enfiar o pé no acelerador aí, né? Então eu decidi começar a operar com 50 minis direto. E aí, meu irmão, é tudo aquilo que a gente não pode fazer, é operar de mão cheia, porque quando vem o stop com 50 minis, meu irmão, é porrada feia. É porrada feia. E olha que eu cheguei a levar 5 stops seguidos. Já pensou? que lasqueira. Então, fica a lição aí, né? Não operem com a mão cheia, mesmo que você esteja numa mesa proprietária que ela te ofereça lá 10 mini contratos, não opere com os 10. Né? Tá na Trade Arena, tem ali 25, 35.
25, 35 e 50 mini contratos. Não operem com a mão cheia. Aqui, por exemplo, no caso do índice, que é o que a gente está vendo agora, eu costumo operar um setup mais Cara, conservador e tá a primeira engraçado. operação do dia com três contratinhos só, apesar de eu poder operar com 25. E as cabeças lá, os caras fizeram quanto? Ah, Maria, os caras tinham 30 pau. Caraca, impressionante, né? Então, mas aí, assim, outra coisa. Eu só fiz uma operação no dólar, que não deu nem stop nem alvo, porque o tempo acabou. Foi no final do dia e depois eu me liguei. Eu falei, rapaz, eu operei os 2 dias do torneio só o índice. E os caras estavam operando tanto o índice quanto o dólar com mão cheia, né? Por isso Uhum. que os valores vão extremamente acima, porque o dólar multiplica por 5, né? Em relação ao índice. Então, os caras estavam operando os dois ali, e aí dá para entender o tamanho da diferença. Então, quando tiver em campeonato, tiver essa possibilidade de operar os dois, aí tem que realmente ir para as cabeças mesmo. Olha, gente, esse ponto agora onde o índice está é um ponto de compra, tá? Para o meu setup. Mas a gente está nessa famigerada trap zone. E a gente já viu que quando o preço chegou mais ou menos aqui nessa região aqui, ele acabou voltando um pouquinho, tá? Então, é uma situação complicadinha. Mas esse aqui é um sinal de compra. Ó. O sinal, na verdade, é esse verde aqui. Só que eu prefiro sempre esperar uma confirmação, tá? Agora, ele não fez um topo, um fundo mais alto do que o anterior, né? Se tivesse feito um fundo um pouquinho mais alto, eu ia entender isso aqui como um W torto. Ele não deixa de ser um W torto, né? Porque o W torto, geralmente, a gente pensa que esse segundo fundo aqui, ele tem que ser sempre maior do que o anterior. E eu já percebi que isso não é verdade. Quando acontece, melhor, mas não significa que tenha que ser assim, tá? Então, diante de uma situação dessa, um próximo box de confirmação, ele autoriza a entrada na operação, mesmo sendo uma região de topo ali, tá? Então, é aí que o motivo da entrada, e aí vamos ver aí se realmente ela vai ser alcançada ou se eu serei estopado. Eu tenho amadurecido e falado muito nessas últimas 2 semanas com alguns traders que eu tenho acompanhado, uma questão bastante importante que é o cumprimento de regras, né? Quando a gente fala em operar o mercado financeiro, a gente sempre fala assim, ah, eu vou operar. Operar o quê? Vou operar o mercado financeiro. Ok, beleza. Só que é uma coisa extremamente geral. E todos os objetivos gerais, a mente não consegue processar muito bem essa ideia. Existe uma metodologia chamada de metodologia SMART que diz o seguinte: olha, o seu cérebro vai conseguir entender as suas determinações, as suas ordens, quando os seus objetivos são específicos, tá? E eu peguei essa ideia, né, dessa metodologia SMART e trouxe para essa ideia do conceito do mercado financeiro. Quando a gente fala em mercado financeiro, a gente está falando de um conjunto de ativos muito grande. Olha, aqui no segundo alvo eu protejo a minha operação no zero, tá? E aqui ele chegou numa máxima do dia anterior. Então, eu vou usar o stop gain para garantir que esse preço não volte direto à média. Se voltar, eu pego aqui
mais R$ 13 e encerro a minha operação, tá bom? Então, o que eu tenho falado pro pessoal é o seguinte: você precisa tornar o seu objetivo específico. Então, quando você for pensar em que eu vou operar o mercado financeiro, muda o pensamento e fale assim: eu vou operar a minha regra de entrada, certo? É isso que a gente precisa alterar no pensamento. Toda vez que você operar a sua regra de entrada, desde que você saiba exatamente qual é ou quais são as suas regras de entrada no operacional, você tem uma probabilidade estatística maior de dar certo do que de dar errado, tá? Então, eu cantei aqui para vocês, né, a questão do W torto, né, e mostrei aqui para vocês o resultado. Então, ele deu aqui R$ 50. Se tivesse operando com 6 contratos, estaria aqui com R$ 100. E assim por diante, de acordo com o seu gerenciamento de risco, tá bom? O sinal foi dado aqui, teve o box de confirmação, estava acontecendo o W torto, o próximo box veio testar a média e confirmou o movimento comprador e eu entrei. Alvo aqui no limite da máxima do dia anterior. Quando alcançou o segundo alvo, aí eu trabalho com stop gain. Por ser limite, né, por ser máximo do dia anterior, a probabilidade do preço voltar a descer é uma probabilidade grande, tá? Marcelo, deu divergência de FR aqui, né? Aqui eu tenho um topo duplo e aqui eu tenho uma divergência. É verdade. Então, eu posso pensar numa venda aqui? A meu entender, não. Pode ser que o preço venha a cair de fato, né? Mas a meu entender, não. Por que, Marcelo? Porque eu tenho observado que as divergências de FR, elas são mais certeiras quando os dois topos estão acima do 70 do IFR. E nesse caso, esse topo não está. Então, isso aqui já me traz uma menor probabilidade do preço entrar na região central do IFR. Nós temos a média, né, a nuvem aqui no caso, muito próximo aqui desse box. Então, a probabilidade do preço bater nessa nuvem e voltar a subir é uma probabilidade que, ao meu entender, é muito maior do que a probabilidade de ele voltar a descer, tá? Então, se você vai fazer uma operação como essa, você precisa fazer um micro scalp que daria 38, 40 pontos no máximo, tá? Então, eu não acho legal. Pode ser que ele venha até essa outra média aqui de baixo, né? Pode. Aí, nesse caso, nós teríamos 68 pontos. O que que esse
meu setup ele fala, o que é que ele está falando? Que é muito mais provável, né, que o preço ele retorne aqui a essa média e que ele receba aquilo que o Dr. Fabrício chama de coice de mula, né, que ele receba uma pancada aqui para cima e que ele tenha continuidade de alta. Mesmo sendo máxima do dia anterior, Marcelo, mas pode ser que ele não consiga ultrapassar. Mas o que que a gente precisa entender? A máxima do dia anterior não é um candle comum. A máxima do dia anterior é um martelo, que ele veio visitar a região dos 50% do Fibonacci em relação à última perna de alta. Ele está trabalhando acima da VWAP e ele está querendo romper esse carinha aqui, ó. Ele vai ter um trabalhinho? Vai, mas eu não acredito que ele, se quiser realmente passar esse preço aqui, que ele vai ter tantas dificuldades assim, não. Se a gente traçar uma linha aqui em cima dessa última máxima, e olhar aqui para trás um pouquinho, a gente vê que os candles que passaram por aqui, eles foram ultrapassados, né? Aqui ele teve um pouquinho de liquidez, né? E ele acabou voltando aqui também. A gente entende como uma região de resistência, sim. Mas se ele quiser continuar, ele tem condições de fazer isso, sim. A gente pode entender aqui um, dois, três, quatro, cinco. A, ele pode vir fazer um B aqui no 131, um C voltando ao preço de abertura, e depois do C ele voltar a visitar esse canal, esse suporte do canal de baixo aqui. Ou ele pode ficar nessa segunda-feira de baixo volume e expectativas do que pode vir a acontecer mais para frente aqui, fazendo um mercado lateral ao longo dessa semana aí, só lá em março ele resolver desembestar, a menos que alguns balanços aí venham provocar uma grande movimentação. Mas os balanços que vão aparecer aí, das empresas que vão aparecer, não são balanços que vão demonstrar para a gente um grande volume no dia de hoje. Bom dia, Johnny. Opa, Pazini, Nori, sejam bem-vindos, bom dia. Olha lá, ele acabou realmente trazendo aqui uma correção. Prestem atenção nessa média branca aqui, ó. O preço chegou até aqui, subiu, chegou até aqui, subiu,
rompeu um pouquinho, mas não teve continuidade e subiu. E agora ele está dando a entender a gente que ele vai voltar a visitar esse preço novamente, tá? Aqui também ele visitou, chegou bem pertinho. Aqui ele visitou, subiu. Aqui ele conseguiu romper um pouquinho, não teve continuidade, subiu. Pode até ser que ele desça, viu? Mas por enquanto eu não consigo pensar em venda, não. Ó, ele fechando aqui para cima, ele faz um sinal de entrada. Depois, nesse preço, ele faz um sinal de confirmação. Mas logo de cara eu vou estar com a máxima do dia anterior, que foi exatamente o preço em que fez com que o preço viesse a descer, tá? Lembra que a gente estava falando do diário, que ele veio aqui, aí ele fez um A, que ele pode vir fazer um B, um C, para depois começar a cair. Então, se acontecer um rompimento desse pivô aqui, eu vou deixar passar, tá? Vou buscar fazer uma operação mais aqui em cima, tá? Mas se ele não conseguir passar aqui por essa região, aí eu vou precisar esperar o cruzamento dessa média com essa nuvem aqui. Quando esse cruzamento acontecer de fato, aí eu vou começar a pensar em venda. Até lá, se ele romper aqui, eu não vou meter o meu dedinho aí, não. Agora já são 9h53 e chegou o horário do meu intervalo, tá? O meu intervalo, gente, vai até às 10h10, tá certo? Então, eu vou interromper um pouquinho a gravação para o vídeo aí, para o pessoal do YouTube não ficar muito longo. Muito bem, vamos dar uma olhada aí no que aconteceu então. Aquela divergência de IFR que eu falei que deixaria passar, ela foi bem sucedida e o preço conseguiu chegar aqui no 30 do IFR. Ele sambou um pouco aqui no meio, não conseguiu recuperar aqui nesse pivôzinho, e aí ele veio surpreendentemente ultrapassar essa média de 87. Teve um certo respiro aqui, uma tentativa de voltar à média que encontrou ainda uma motivação vendedora maior. O DI futuro está na parte superior e Petro e Vale aqui para baixo. Então, Petro e Vale abriram de maneira predominantemente descendente, agora elas estão seguindo caminhos opostos. O Itaú demorou mais para abrir, quando abriu ele deu uma pancada para cima e o preço continua descendo. Rapaz, ele está descendo com força. Aqui a gente tem
a média de 87 dos 5 minutos no gráfico de 8R, uma região de sobrevenda bem forte. Então, na abertura do mercado à vista, o preço decidiu, ele teve uma pequena tentativa de alta, que provavelmente foi motivada pela Petro, mas que Vale derrubou e Itaú até agora não conseguiu fazer com que ele viesse a subir. Que pancada, hein? Com essa abertura, o preço foi jogado para baixo da VWAP, está na base aqui, na mínima da quinta-feira, 129,095, encontrando suporte aqui da quinta-feira. Uma bela de uma divergência de FR acontecendo aqui. A média de 87 serviu como um suporte, por isso ele conseguiu romper um pouquinho, mas não teve continuidade. E agora ele está vindo aqui para uma possibilidade vendedora. Mas esse desenho de FR aqui, minha gente, ele diz que o alvo chega aqui no 70 de novo, viu? Então, esse processo de venda, se ele fechar aqui, ter uma confirmação aqui embaixo, vou falar para você que é uma venda que não me agrada, não. Ei, Marcelo, Ô, Dani, e aí? dá umas boletadas aí, por favor, para esse mercado dar. Como é que foi para você? Cara, tá um horror, cara, um horror. Eu peguei numa operação 1,5 ponto, no outro 1 ponto, no outro meio. Tudo ele anda e volta e me tira tudo no meio ponto aqui, cara. Tá um horror, ele andou 14 pontos o dólar só. Um Ixi, horror, um horror. Completamente travado. Os institucionais estão todos na parte da venda, né? Só que a gente está nessa região do 12 aí, que tem a região de importância, né?
para compra e a gente também tem o 30 que é uma região de venda. Então, meu, o mercado ainda tem abertura nesse meio, tá zoado, né? Tá bem zoado. Eu vou esperar tentar fazer uma venda mais lá para cima, perto do ajuste, talvez, porque essa região aí, meu amigo, tá difícil, viu? Tá fácil não. Eu queria comprar ali perto da mínima, no suporte principal do Dr. Fabrício ali, né? Uhum. Mas o preço não vai lá. Aí eu tento a venda no desenvolve. Cara, tá osso. Tá osso o dólar em hoje. E engraçado que eles estão casando, né? Então tava o dólar caindo, o índice caindo, né? E tava o dólar subindo, o índice subindo. Então eu falei, mano, que bagulho doido tá isso aqui hoje. É osso, é osso. Amanhã tem live na Terça Trader com Daniele Porto, viu, gente? Para quem não conhece, está vendo esse vídeo gravado aí, a Daniele é especialista em fluxo, tem um curso muito bacana que se chama Simplificando o Dólar Futuro, e amanhã, às 7 horas da noite, dia 25 de fevereiro de 2025, ela estará aqui no canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira, falando aí sobre o fluxo, entre outras coisas aí que nós temos, que nós preparamos para para amanhã. Então, sejam muito bem-vindos aí, participem, compartilhem aqui essa mensagem aí para os seus colegas. Tem algumas pessoas me procurando aí, querendo operar aprender a operar o fluxo, e como ela é especialista, ninguém melhor do que ela para responder aí as dúvidas, as perguntas de vocês. Obrigada, Marcelo. Isso aí, pessoal. Assiste lá amanhã, hein? Por favor, hein? Rapaz, me coça o dedo para vender aí, sabia? Se ele fechar aí para baixo, me coça o dedo para vender, mas eu não vou fazer isso, não. É, o foda aí, Marcela, é que é o ajuste, né, cara, no índice, né? Você vender aí, você tá vendendo bem na cara do ajuste e fechamento, né? Pois é. Aí pode dar um pipoco com tudo aí pra cima. Inclusive o 15R já virou aí, né? Eu não sei, eu não olho Ó, 15R, eu não olho ajuste. As minhas observações não. são outras. É, mas tá bem em cima do ajuste aí, viu, cara? E do fechamento. Tem duas barreironas aí, viu? Duas barreironas aí. Eu acho que aí é uma bipolaridade ainda, né? Ó, tá uma bipolaridade aí, viu? Se olhar o dia anterior do dia 21, pode ser que eles comprem aí e levem lá para cima isso aí. Só que tá tudo zoado hoje, né? Tá Itaú caindo, Petrobras caindo, a Vale tá caindo. Então, complicado aí também compra, né? Tá estranho esse negócio aí hoje. Quando o mercado está lateral, a gente ou faz 50 pontos embaixo, 50 pontos em cima, ou deixa o preço sair dessa região para pensar em fazer alguma coisa, né? Ó, aqui a gente ainda está no, numa região de trap. Sabe o que eu estou achando que vai acontecer? Essas médias todinhas vão se juntar aqui, ó. Vai acontecer o que eu chamo de bololô. Aí, depois que o bololô se desembola, ele se desenrola, aí o preço tende a ir para uma direção. Mas, pelo andar da carruagem aí, esse bololô vai permanecer aí algum tempo. Tudo começou a apontar para baixo.
O número no rompimento desse fundo duplo, o número de vendas com certeza aumentou muito, e aí acabou gerando stops aqui em cima. Então, pensando em liquidez, esse box ele deve fechar para cima, deve romper novamente essa média de 87 e vir buscar essa outra média de 87 aqui. Será que é isso que vai acontecer? Ou será que ele vai respeitar aqui e continuar descendo? Marcelo, e Oi, a Vale tá dando a pancada pra cima aqui, viu, cara? eu tô vendo. Meu tradezinho tá indo embora aqui, o negócio tá bom. Ela recuperou bonito, né? Conseguiu ultrapassar, ela conseguiu romper a abertura dela. Nossa, meu, tá bom aqui. Esse trade chegar no alvo que eu quero, cara, é grana, hein? Num tradezinho só. Olha, Que sinceramente, o maravilha. dólar tá difícil, hein, meu amigo? Eu vou para as ações, porque tá um inferno isso aqui. Eu vou sair no dia aqui com a miséria. Tá, o mercado da tendência, olhando a macro agora, é neutro, completamente neutro, tá muito zoado. Não tem o que fazer. Olha só, pessoal, esse box verde aqui, ele dá uma agulhada na média de 87, ele dá uma agulhada na nuvem, faz o sinal comprador, tem a confirmação junto com esse topo, mas logo na sequência aqui, ele encontra essas duas médias que serviram como resistência e também essa linha pontilhada que foi suporte lá atrás e que agora também está demonstrando ser uma resistência. O mercado, sim, ele tem ainda um viés, ao meu entender, tá? Comprador. Tá? Então, a gente tem aqui uma possibilidade, né, de ver esse preço e fazer um reteste na média e acabar subindo, e aí vem um pouco mais aqui para cima, que é uma das interpretações possíveis. E a segunda interpretação possível é que aqui a gente tenha uma onda A, B, C, teve rompimento, fez aqui o seu caminho na abertura do mercado e agora ele começa a fazer esse processo lateral para que um novo movimento comprador venha a acontecer. Terceira interpretação: se esse preço for jogado aqui para baixo e voltar a retestar a nuvem ou essa média aqui, aí a gente vai ver o índice descer de uma forma bastante interessante. Então, por enquanto, a gente só tem que observar.
pela análise do IFR, é um retorno à nuvem, e depois de uma pancada que se sofrer um coice de mula, ele vem para romper essas duas médias aqui, trazendo o preço mais para cima. 10h25, estamos a 5 minutos da abertura de Nova York, o que faz com que a gente puxe o freio de mão e, e não opere, né? O que é que acaba gerando uma dúvida de interpretação aqui, ó. Aqui a gente pode ter tido a perna 1 de Elliott, 2, 3. Aqui foi uma correção simples e aqui a gente pode estar em uma correção complexa para que o preço continue descendo para vir formar a onda 5 de Elliott, tá? Mas temos que lembrar que aqui foi a quinta onda de Elliott, aqui foi o ponto A, aqui o ponto B, e aqui, novamente, voltando a essa mínima aqui, o ponto C. E de lá para cá ele rompeu e cumpriu com seu papel, então zerou o esquema de Elliott. E a partir daqui, a gente tem aqui uma perna A, está fazendo aqui um respiro, um retorno à média, e se ele vier a romper essa, esse pivô aqui e fizer um box de confirmação aqui, a gente vai ter um W torto. E aí aqui a gente tem preço de abertura logo de cara também. Ou seja, regiãozinha difícil. Daí futuros que estava lá perto do 0,50, agora está no 0,21. Itaú que tinha começado lá em cima, agora está no 0,18. Petro no menos 0,08 e Vale no 0,05 de alta agora. E o que está acontecendo é aquilo que eu tinha falado, as médias estão se aproximando. É o bololô. Então, minha gente, de verdade, meter o dedinho aí é loteria. Tudo pode acontecer. As médias estão fora de ordem.
A gente tem a média rápida junto com a média longa mais forte que tem. A gente tem a média intermediária cruzando a média longa. A distância entre elas é de 130 pontos. Meu irmão, cheira a violino. A gente tem aqui uma falha de fundo, por enquanto, né? Então, se esse preço ele der uma pancada aqui para cima e romper esse preço aqui, nós vamos ter. A gente tem nessa região aqui o rompi- o rompimento desse pivô, mas que pode ter uma movimentação, uma defesa vendedora aqui bem forte, né? Então, putz, olha, o preço ele desceu, veio para fazer essa falha de fundo, testou a média novamente, fez um box de confirmação e aqui a gente tem uma indicação vendedora. DI começa a subir, Itaú cair, a Vale tentando subir, não consegue. Vamos dar uma olhada na macro. A gente tem a taxa de juros praticamente no zero a zero aqui. A gente tem um VIX brasileiro pedindo para vender e um VIX norte-americano pedindo para comprar. Beleza. Minério de ferro caindo, petróleo caindo, TEC caindo, tudo caindo. O dólar no zero a zero em 5,7260 e em relação ao real também caindo 0,10. Isso aqui. Trump mira a China em maior ofensiva até agora no segundo mandato. Dow Jones futuros aumentam
Futuros de alguns aumentam antes dos dados da inflação, Nvidia no nível-chave antes dos ganhos. Nvidia caindo, pô. O negócio tá tudo aos contrários aqui, hein? Olha lá, o DI voltando a ficar perto do 0,50. Vamos dar uma olhada no doleta. Olha lá, o doleta chegando pertinho aqui do 61,8 do FIBO e do limite de volatilidade aqui, hein? Vem numa movimentação fazendo um fundo mais alto que o anterior e demonstrando, por enquanto, aí uma força compradora, hein, gente? Se dólar vai numa posição compradora, índice deve vir numa vendedora e ambos estão pertinho do limite de volatilidade. DI é 0,49, Itaú no 0 a 0, Vale no 0 a 0, Petrobras no 0 a 0. 160.
Minha gente, vamos lá. Olhando para o IFR aqui, ele veio visitar essa área de sobrevenda, fez o desenho de um W torto, tá? E pelo IFR, esse primeiro box amarelo, na verdade, seria a movimentação de compra, tá? Então, só para vocês terem ideia, o preço já teria pago aqui, tá? Os três alvos ali, tá? Seriam R$ 70. Com três contratos, 140 com seis contratos. No entanto, por que que a gente não deve fazer essa operação? Foi feito aqui essa LTA aqui, vamos dizer assim, né? E não ofereceria um caminho livre à frente com uma grande possibilidade dessa média 87 se ser uma resistência e o preço bater aqui e voltar a testar aqui para baixo. Então, isso aqui não era uma entrada interessante para fazer, não. Pela regra de coloração, o sinal comprador seria esse aqui, que ele cruzou a nuvem. Depois ele desceu um pouquinho e veio com o box de confirmação aqui. Em cima da média de 87 e da de 50. Podia ser também que ele encontrasse aqui uma resistência e voltasse a trabalhar para baixo. E encontra aqui a média de 87, que se vocês observarem aqui o que aconteceu com o preço no encontro dessas duas médias aqui, ó, o preço ele deu uma bela de uma caída e agora ele está brigando aqui também. Se ele faz um rompimento aqui dessa média, ele também não tem caminho livre à frente. Ou seja, a gente está dentro de uma área de lateralização, aonde a gente pode entender essa movimentação aqui como uma acumulação de Wyckoff. Ou seja, o pessoal comprou aqui, gerou stop aqui, ele pega a liquidez dele e sobe. Assim como esse preço ele chegou até aqui, pegando os stops de quem começou a vender aqui. Aliás, começou a vender aqui, né? Então ele veio pegar essa liquidez, o pessoal continuou vendendo aqui, então tem stop aqui. Daí para a gente ver uma continuidade, uma movimentação de força, é algo complicado. Então, dica, é melhor esperar o preço sair dessa região e apresentar uma outra oportunidade mais para frente aí, tá? Aqui ele vai ficar fazendo você pensar que é venda numa hora, que é compra na outra, e no final das contas ele acaba se mantendo lateral aí, né? A gente não tem caminho livre à frente acima, a gente não tem caminho livre à frente abaixo. Então, apesar de figuras gráficas, apesar de Elliott, apesar de tudo, é melhor, se você fez alguma operação, está com lucro, se afasta, dá um tempo e espera o preço ir trabalhar em outra região aí do gráfico e deixa essa oportunidade passar.
Aqui, por exemplo, ó, foi um sinal vendedor aqui para mim, tá? O box vermelho ele dá o sinal, esse aqui é o box de confirmação, e aí eu teria cerca de 100 pontos aí para operar. Mas eu não estou vendo que essa é uma região de contexto que a gente possa se basear, não, tá? A gente está vendo cada vez mais as médias se aproximarem. Lembra que estava 130 pontos de distância? Agora nós temos, continua nos 130 pontos de distância. Ou seja, não mudou muita coisa em termos de distância das médias, mas a gente está vendo que essas médias aqui, essa intermediária, ela meio que já se aproximou, cruzou aqui com essa amarela. Então, ainda estamos numa região, né, de bololô. A gente tem que ver essas médias se cruzarem todinhas e aí decidir um outro caminho. Na hora que elas decidirem para que caminho vão, beleza, mas elas podem ficar enroscadas aí um tempão, tá bom? Então é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado aí. Cuidado se você estiver avaliando o rompimento desse pivô, porque a gente tem um limite de volatilidade logo aqui embaixo, tem price guide junto. Então, um monte de gente vai vender aqui e o preço ele pode voltar na fuça de todo mundo, tá? Cuidado. Fechou para baixo. Na hora que ele fechar para cima aqui, você entra. Eu digo para você, fica na sua, não faz nada, não faça nada. Ah, Marcelo, mas está no meu plano de trade que eu vou fazer. Então faz. Se está no seu plano de trade, se ele fechar para cima aí, você faz. Mas olha só, você não tem caminho livre à frente. A média está bem na fuça aqui, tá? Então, se for fazer aí um scalp de 50 no máximo de 75 pontos, tá? Um scalp comprador, se for fazer. Vamos só ver o desfecho disso. Marcelo, se ele fechar aí para baixo, você vende? Também não. Por quê? Olha o IFR aqui onde o preço está. Ele está bem pertinho aqui do 30. Então ele até pode fechar um, dois para baixo, ele vai encontrar isso aqui como suporte, e pode ser que ele venha depois a buscar uma recuperação novamente, tá? Então, cara, toma cuidado que o mercado está buscando liquidez do povo aí, é um momento, uma região que não é favorável, tá? Olha lá, fechou para baixo e a FR já está buscando uma forcinha compradora aqui. Ele não teve uma continuidade rápida.
coça para vender, é verdade. Mas se essa condição tivesse acontecendo e o IFR tivesse aqui em cima, eu ia falar para você, venda sem medo. Até eu venderia. Mas isso aqui acontecendo aqui embaixo, ah, só se a gente tivesse vendo volume. Então, para quem vai ficar operando aí, bons trades. Eu não vou ficar caçando mais nada. Já fiz a minha operação de hoje, bem sucedida. Deu só cinquentinha. Vou cuidar da vida. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã Abraço, às 9 Marcelão. horas lá na live do Dr. Fabrício. E à noite tem Terça Trader com o tema de fluxo de ordens no dólar. Tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau.